Mais um episódio do podcast itinerante, dessa vez num lugar especial, o Clube Sim. Estou aqui do lado de Igor Marçal. Fala, meu amigo Stremel. Obrigado por me receber. Eu que agradeço, viu? Seja bem-vindo ao Clube Sim, né? O projeto do podcast itinerante é visitar a sede dos locais e das empresas que fazem diferença no mundo condominial. Igor, você faz diferença no mundo condominial? Olha, só de você estar aqui eu já estou muito feliz, significa que eu estou no caminho certo. Se faz a diferença, enfim, todo dia é um aprendizado novo, né? Então, acredito que a gente tá fazendo diferença um pouquinho. A gente se preocupa com o ego, a gente não quer ser arrogante, mas você faz a diferença. Obrigado. E isso aconteceu, o Clube Sim é isso. Mas o que é o Clube Sim, afinal? Olha, assim, o Clube Sim, cara, eu posso te dizer que ele foi um presente de Deus na minha vida. Vou ser bem sincero, tá? Primeiro, acredito muito em Deus, independente da religião, mas eu sou diretor de vendas de um grande grupo que trabalha na área de facilities. E naquele ano eu tinha metas ousadíssimas. E sempre estudando o mercado, eu sou apaixonado por marketing, por comunicação e tudo mais, eu entendia que eu não tinha investimentos que eu fazia que me traziam tanto retorno para os resultados que eu precisava. E aí eu comecei a pensar em como criar uma ferramenta que se conectasse com o meu mercado principal, que são os condomínios, que são os síndicos. E aí, como eu te falei, né, apaixonado por marketing, estudando um pouquinho disso, me veio a ideia assim, ó, pum, do nada. Por isso que eu digo que foi divino, foi Deus mesmo. Veio a ideia e eu comecei a escrever no papel. Sabe aqueles compositores que tem um hit que estoura, que é um grande sucesso, que você vai perguntar pro cara, como é que você fez isso? O cara fala assim, ó, a música saiu em 1 minuto. Melodia e canção. O Clube Sim foi isso, cara. Ele veio em 1 minuto. Baseado numa necessidade que eu tinha de me conectar com o mercado e conseguir vender mais. Caiu a maçã, eureka! Foi criação divina, assim. E aí eu comecei a unir toda a minha experiência dentro daquilo. Eu pensei, cara, se eu criar um clube de síndicos, mas totalmente diferente de tudo que já tem. Foi assim a ideia. E aí eu comecei a escrever, mas o que tem que ter nesse clube para a pessoa realmente ir, gostar, fazer parte e se sentir pertencente àquilo, sabe? E aí, como eu te digo, né, como eu sou apaixonado por marketing, eu não sou formado em marketing, né, mas sou apaixonado por marketing, né, sou um marqueteiro de coração, eu comecei a me colocar no lugar do síndico e entender tudo que tinha no mercado e como que eu faria diferente dentro do Clube Sim para que ele se conectasse lá. Né? E aí eu entendi que comunidade é algo muito forte. Comunidade é um ao lado do outro, potencializando, se ajudando, todos em busca de um propósito, né? De algo em comum que faça com que as pessoas estejam ali felizes. E por isso que comunidade dá tão certo, né? As vendas normalmente se aquecem em comunidade, Sim. Porque você vende sem precisar vender. Quando as pessoas se conectam com o teu propósito, com o que tem a mais, a venda é só uma consequência. Então não é falar sobre dinheiro, não é falar sobre faturamento. Porque no final das contas, tudo isso vira consequência do bem que você está fazendo para aquela comunidade. O lema. Esse é muito legal. Eu acho que isso faz diferença. É aquele momento, é que nem na narração do jogo. Se solta aquela palavra, todo mundo se conecta. Qual é o lema do curso? Dá mais força, né? Dá mais força. Ninguém solta a mão de ninguém. Você entende a força disso? Cara, e você sabe que isso surgiu no momento que eu realmente precisava muito disso. Porque foi no Condo Expert do ano passado. Para quem não sabe, o Condo Expert é um evento que a gente faz aqui em Curitiba, que graças a Deus se tornou o maior evento do mercado condominial no Paraná. Com todo respeito aos demais eventos, a ideia não é ser concorrente de ninguém, mas de verdade virou o maior, né, Stremel? Ele virou o maior. Só que foi muito ousado, cara. Foi muito ousado, porque assim, eventos de mercado condominial dão 200 pessoas, Sim. 300 no máximo, assim. Quando o evento tá 200, 300 pessoas, já é um sucesso absoluto. E eu falei, cara, eu quero fazer um evento que seja gigante, para dar mais de 2.000 pessoas no dia. E eu ousei, peguei um espaço gigante, contratei o Leandro Carnal, contratei o Raimundos, um evento de R$1 milhão. E nunca teve nada aqui que fosse nesse nível. E vários amigos do mercado condominial me disseram, cara, você vai quebrar com isso. Você não vai conseguir unir 200 pessoas, 300 pessoas. Pensei isso. Você pensou, né? Vou te dar um feedback daqui a pouquinho sobre essa história. E aí que surgiu o lema Ninguém Solta a Mão de Ninguém, porque faltando assim 1 mês e meio para o evento acontecer, a bilheteria, e eu coloquei ali um valorzinho simbólico de bilheteria, porque a gente entende também que se você dá tudo de graça, as pessoas não costumam valorizar. Não valoriza. Não era nem pela arrecadação do dinheiro da bilheteria, até porque isso aí a gente fez uma ação social depois. Mas era realmente para que as pessoas entendessem o valor do evento no mercado. E, cara, faltavam uns 40 dias.
eu sendo super pressionado, eu tinha conseguido vários patrocinadores que investiram um dinheiro alto no evento, e eles me perguntando, e aí, estimativa de público, como é que tá a bilheteria? Cara, tinha 100 ingressos vendidos. E aí aquelas pessoas que falaram assim pra mim, cara, evento de síndicos, esqueça, dá 200, 300 pessoas, não dá mais do que isso. Aquilo ficou muito forte na minha cabeça e eu comecei a sentir medo. Sou humano, eu sinto medo. A âncora da palavra da pessoa negativa, a âncora da palavra da pessoa que não ajudou, você vê que peso que tem. E eu sinto medo, mas assim, eu sempre tenho um lema comigo, né, e de forma muito humilde, o meu medo não pode ser maior do que a minha força de fazer. Ele não pode fazer com que eu desista, né? Mas o medo chegou naquele momento e eu estava muito inseguro, assim, eu estava até emocionado, e teve um evento do Clube Sim, que estava lotado, graças a Deus, e eu fui no palco e falei, pessoal, estou passando um dos maiores desafios da minha carreira. Eu ousei, eu joguei muito alto, o Conda Expert vem aí e eu tô com medo. Eu falei assim, e eu preciso da ajuda de vocês, por favor, não soltem a minha mão. Eu falei assim para as pessoas que estavam ali presentes. E desde esse dia, então, ficou esse lema, ninguém solta a mão de ninguém. E, cara, foi um lema que ele impulsionou demais o evento, porque as pessoas levaram isso pro coração. E levam até hoje. E o sucesso do evento foi mais de 2.500 pessoas no dia. Eu subo no palco às 18 horas, olho para aquela multidão, né? E aí naquele momento eu falei, Deus, obrigado, porque realmente ninguém soltou. Mas eu uso esse lema pra mim hoje. Esse Você lema vê? ficou na minha cabeça. Eu tô com vontade de estampar na parede do escritório. Que legal, cara. Ele realmente tem efeito, ele realmente surgiu dentro do mercado condominial como um resultado psicológico para todo mundo envolvido. Isso é muito interessante. E a profissão do síndico, ela é muito solitária. Ela é solitária. Então, quando a gente coloca um lema como esse, que surgiu de forma super espontânea, baseado no medo, numa insegurança, cara, ele vem para fortalecer realmente o mercado. Então, não digo assim, não é um lema que eu criei. Até porque isso já existe, ninguém salta a mão de ninguém, é usado em vários lugares. Mas aplicado ao mercado condominial, ele caiu como uma luva. Mas vamos lá, vou te dar esse feedback. Isso é bastidor. Síndico, advogado, vivendo o mundo condominial de verdade. Eu vivo o mundo condominial porque gosto. E é a sua vida, né? É minha vida. Aí você escuta de alguém te convidando, vamos lá no Conda Expert, é o maior evento. Eu falei, como assim maior evento? Isso não tá batendo. Existem instituições tradicionais, pessoas que estão nesse ramo há muitos anos, que fizeram eventos de portes muito menores, e daí você vai lá dentro de um centro de exposições do Positivo, lá no Gigante, né? Eu falei, não é possível, tem alguma coisa que eu não tô sabendo. Sabe qual que foi a minha sensação? Tô por fora. Tô por fora. Preciso me atualizar. Preciso me atualizar. Mas com desconfiança. Eu falei, não, isso aí deve ser algum marketing, alguma coisa que comentaram. Que nem a história do melhor hambúrguer do mundo, né? Deu certo, mas vamos lá. Maravilhoso. Cheguei lá, o evento organizadíssimo, pessoas conhecidas, empresas de outros contatos de Curitiba que não tinham ainda participado de eventos condominiais lá presentes. Eu olhei aquilo tudo e falei, não, deu certo. Deu certo, cara. Que loucura. Você falando isso, eu até fico arrepiado, assim, porque a gente tem esse desafio esse ano de novo, né? E o peso. E cada vez é maior a cobrança, né? Não, lembra que um cliente teu da empresa que você trabalha era cliente meu como jurídico do escritório para outro setor, e conversamos lá no dia, tá ali. Você vê o poder de ligar pessoas. Aconteceu no relacionamento, a conexão, né? Você não tem ideia a quantidade de posições e novos negócios que surgiram dentro daquele Conda Expert. E eu me lembro exatamente do momento que eu te conheci lá. Que para mim foi um dia extremamente positivo, porque ali, a gente fala assim, tenta deixar o ego um pouquinho de lado, mas ali eu vi a força do meu trabalho no mercado, sabe? Porque eu, antes do Clube Sim, antes do Conda Expert e tudo mais, já era uma pessoa que tinha um trabalho relevante aqui, falando um pouco do Igor. Mas eu, diretor de vendas de um grande grupo, né? Ou seja, eu era mais um fornecedor dentro do mercado. Sim. Vivendo não, de repente um sim e assim por diante, como todo o mercado. Exatamente. E eu me lembro, assim, há muitos anos atrás, de eu falar dos principais nomes do mercado, junto com o Marcelo do Mercado Condomínio, um grande amigo de longa data, a gente falando, caramba, tal pessoa, cara, nossa, o cara conhece todo mundo, ele é muito influente, a gente tem que tentar chegar próximo dele para se conectar e tudo mais, assim. E eu admiro essas pessoas até hoje, tal. Mas eu não tinha noção do quanto o meu nome tinha
ficado assim forte como uma referência boa no mercado, sabe? Isso aconteceu realmente. E aí, cara, quando eu olho no evento, inúmeras ali, centenas de pessoas, e de novo, por favor, não levem pro lado prepotente. Não, gente. Né, de forma humilde, assim, centenas de pessoas me abraçando, me reconhecendo como uma pessoa que fez algo pro mercado, que levou algo diferente pro mercado. Putz, cara, aquilo me deixou muito, muito feliz. Assim. Mas a gente quer contar uma história positiva, de sucesso, que tá dando certo. Não é uma arrogância. É só o positivo de tudo isso. E assim, ó, entendendo que a gente tem muito que evoluir, tem próximos passos, tem planos, tem muita coisa pela frente e a gente não pode se acomodar. É importante na vida empresarial do empreendedor ele entender que, cara, a vitória você comemora num dia. Você tem que comemorar as vitórias, você tem que degustar elas, você tem que curtir, mas nunca se acomodar. No próximo dia, vamos pra frente, o que a gente vai fazer de novo, como conectar o público, porque a gente sabe que, beleza, chegar, conseguir grandes feitos não é algo fácil, mas manter é muito difícil, talvez mais difícil até do que chegar. Esse gancho. Quero pegar esse gancho. Nós temos uma ideia de contar um pouco sobre o Clube Sim. Agora a gente sabe quando ele nasceu, qual foi o momento, a maçã caiu, você teve aquela ideia e tudo se desenvolveu. Mas a dificuldade é importante que as pessoas saibam. Cara, são muitos e muitos desafios, assim, sabe? Porque nós estamos falando de lidar no mercado colonial, é um mercado que ele está crescendo, ele tem muito pela frente ainda, mas construir o que a gente construiu, que é essa comunidade, e conseguir manter ela engajada, meu amigo, é desafio diário. E graças a Deus eu tenho uma boa equipe junto comigo, a Luciana, a Laurinha, o pessoal que trabalha junto comigo, mais os embaixadores, que são os próprios síndicos que amam o Clube Sim. Estão engajados de verdade. Engajadíssimos. Eles ir no evento trabalhando como se estivessem recebendo de ti para isso. Exato, vestem a camisa gratuitamente, ali pelo prazer de ver o negócio acontecer e evoluir. Porque aquilo, né, criou-se essa comunidade, todo mundo parceiro, e eu digo assim pra galera, o Clube Sim, ele foi uma ideia de Deus que veio pra mim, foi uma criação minha, mas ele não é meu, ele é nosso. Ele é do mercado, eu compartilho realmente isso, eu vivo isso no meu dia a dia. Eu não tenho essa prepotência de dizer que o Clube Sim é meu, porque de verdade, Extremo, eu sozinho, sem os patrocinadores, parceiros e sem os síndicos, não sou ninguém. Mas vamos pegar esse gancho na dificuldade e tudo mais. Todo síndico tem uma dificuldade naquele momento que chega a querer desistir da carreira e tudo mais. Mas como você é um cara positivo que construiu algo bom para o mundo condominial e o mundo da sindicância, qual é o teu segredo psicológico para isso tudo? Dá uma dica para todo mundo. Cara, assim, ó, não é que eu tô mais espiritualizado, não, tá? Eu acredito em Deus, independente de tudo e tal, mas tem uma passagem na Bíblia que me marcou muito, que é assim, tudo dai graça. E eu, como te falei, eu não sou estudioso de Bíblia, nem de nada, mas algumas coisas me marcam, como frases de pessoas que eu gosto e tudo mais, me impactam. Uma vez eu assisti uma entrevista do Danilo Gentili, que ele contou a história de vida dele super triste, assim, perdeu pai, perdeu mãe, foi um desastre a vida do Danilo Gentili. E ele falou dessa história triste e ele disse que ele lembrava dessa passagem bíblica que é em tudo dai graça. Assim. Então todos os dias eu tenho dificuldade, todos os dias eu tenho medo, todos os dias eu tenho insegurança. Mas eu sempre lembro disso, em tudo dai graça. Então até nos momentos ruins e difíceis a gente aprende algo. E as soluções saem desses momentos, entendeu? Então o síndico no dia a dia, que ele está sendo super pressionado, se ele tem um morador extremamente agressivo, se ele foi ameaçado, se ele está com dificuldade de aprovar o que ele precisa aprovar em assembleia, isso vai trazer para ele algo muito bom. Porque ele vai se reinventar, ele vai ter que buscar soluções. Então, todos os dias eu tenho dificuldade aqui, seja aqui no Condo Expert e na minha profissão, como diretor de vendas, como marketing do grupo, todos os dias. A pressão vive comigo. Todos os dias, se você olhar o copo vazio, você tem vontade de sentar e desistir de tudo. Entendeu? Olha, mexeu comigo, isso tá na minha alma agora, esse recado que foi dado. Você, síndico, na hora da dificuldade, recorra aos colegas, recorra a algum ensinamento teu durante a vida que te puxou pra cima, ou liga pro Igor. É simples assim. Não, e de verdade, assim, a gente vai desistir. Todos os dias a gente acorda, Extremo, com a decisão de querer ter um dia bom, de querer ter um dia ruim. E é normal, a gente às vezes acorda mal-humorado. Triste. Às vezes a gente grava um vídeo, a pessoa te comenta, mas hoje eu tô sentindo um pouco mais, às vezes tô mais pra cima, mais pra baixo, a gente nem percebe, né? Cara, é normal, nós somos humanos. Sim, tá? Claro. Mas de verdade, cara, a decisão tá nas nossas mãos. E tem mais uma frase, algo bacana assim pra passar,
é que isso até peguei com um grande amigo dentro do grupo, ele é o vice-presidente do grupo e tudo mais, e no momento que ele me deu uma meta super ousada, eu normal do ser humano, a gente já começa a ter medo, a recuar. E daí ele falou assim pra mim: Igor, como que você quer construir grandes feitos, grandes resultados fazendo o mesmo que todo mundo? Se eu te desse uma meta pequena, você só vai cumprir uma meta como todo mundo vai cumprir. Então eu tô te dando uma meta super ousada, primeiro, porque eu acredito em você. Segundo, cara, pegue essa dor, essa dificuldade que você tá de achar que não vai atingir a meta e traga uma solução. E você vai conseguir. E de fato, cara, não tem como construir grandes resultados fazendo o que todo mundo faz. Quero te dar um gancho nessa história. Eu participo de network, relacionamentos toda hora. Você sabe qual é o grande diferencial para as pessoas começarem a criar uma evolução pessoal? É não começar a frase ou receber uma nova informação com não. É isso. Se você diz não, ou se você se fecha a nova informação, você nunca está aprendendo algo novo. Aprender algo novo que é o teu desenvolvimento. Exato. Fazer o que você já faz muito bem é o teu arroz com feijão, é o teu dia a dia. É teu dia a dia. É a tua obrigação. Mas você não sai do teu patamar, você quer ir para outro. Evoluir é difícil, né? A pergunta é, quer evoluir? Você tem que começar com sim. Não tem outro jeito. E aí, ó, pegando esse gancho e levando para o mercado condominial, para o síndico, é o seguinte: eu vejo muito o síndico querendo crescer. O síndico é morador e ele vê a oportunidade de virar síndico profissional. Ele quer crescer, ele quer se estabelecer. E aí, o que ele está fazendo diferente para ele conseguir chegar lá? Você está num mercado onde você tem inúmeros concorrentes, fala concorrente da forma saudável, tá? Forma saudável. Exato. Eu também gosto de dar, vamos falar um pouco depois disso. A concorrência no mundo dos síndicos e tudo, ela é relativa. É um mercado muito grande, né? E é saudável, né? É importante eu entender o que tem no mercado, mas o que eu vou fazer para me diferenciar? Com o meu produto, Igor Marçal, eu não sou síndico, tá? Mas se eu fosse síndico, Igor Marçal, síndico profissional, como eu vou me diferenciar com o meu produto? Síndico tem que entender de vendas? Claro que ele tem que entender de vendas. Sim. E muita gente fica falando assim para mim, eu trago esse assunto. Ô Igor, mas por que você quer que eu entenda de vendas, cara? Eu não uso vendas, eu sou síndico. Eu faço gestão, eu falo, cara, você tem que se vender o tempo todo. Um síndico, ele tem que se vender o tempo todo. Ele vai para uma assembleia com um projeto que eles precisam reformar a fachada. Se ele não souber vender aquele projeto da melhor maneira possível, não estou dizendo de vender valores lá do projeto, estou dizendo sobre o propósito daquilo, a missão. A missão é reformar o prédio. Se ele não souber se comunicar, ter uma boa oratória, se vender bem, até te digo uma coisa, estar vestido de acordo com o público dele, isso é vendas, tá? Mas sabe qual é o gancho? O condomínio é o cliente dele, certo? Isso. Mas quantas pessoas estão olhando ele na assembleia? Ele e ela, né? O síndico e a síndica tá em frente de muitas pessoas para se vender. É um trabalho... É um pitch de vendas muito ali. grande. É uma vitrine, né? Vitrine. Entendeu? Por isso que eu costumo dizer prefeito e prefeita. Pense nesse lado. É isso. E ele precisa vender, cara. Ele precisa se vender. Ele precisa vender para ganhar novos condomínios também. Ele tem que vender o trabalho bom que ele está fazendo no condomínio para o outro condomínio que pode contratar ele. E aí a galera me pergunta assim, mas por que você fala de marketing para síndico? Síndico precisa entender de marketing. E eu não estou dizendo de marketing técnico, não. Porque hoje, de verdade, esse marketing técnico está cada vez mais em baixa no mercado. Porque, cara, pessoas se conectam com pessoas. E condomínio são pessoas... É só pessoas. E aí, cara, entender de marketing que eu digo é você entender a essência do ser humano, o que as pessoas gostam, o que você vai fazer para atingir o coração delas. E para mim o melhor marketing não é aquele do ROI, eu vou investir R$1.000 no Google aqui e vai me retornar 10 mil porque a minha margem de lucro é 10%, então eu tenho que vender 10 mil. Não é esse. Não é esse o meu melhor marketing. Apesar de, claro, a gente, para ser bom administrador, tem que ter métricas, tem que ter número. Mas o melhor marketing é aquele que toca o seu coração. Sim, conecta com pessoas. E exatamente. Por exemplo, você não esquece mais o Clube Sim. Por anos, o Clube Sim vai estar contigo. Vamos imaginar que o Clube Sim acabasse hoje. Mas por anos o Clube Sim vai estar contigo. Pela frase, ninguém solta a mão de ninguém. E assim por diante, os relacionamentos e tudo mais. Entendeu? Então, assim, eu consegui, com o meu marketing, de forma super simples aqui, chegar no seu coração. Cara, esse é o êxito. E já que a gente chegou no Clube Sim, me conte mais. E os pilares? O que fundamenta o Clube Sim? O Clube Sim, para quem está chegando novo, para quem é síndico, quer conhecer mais o Clube Sim, ele basicamente virou um ecossistema que fortalece o síndico na sua vida profissional e na vida pessoal também. Interessante. Ecossistema, você vê, é mais do que uma coisa. É mais, assim, ó, porque eu peguei tudo o que eram dores que o síndico poderia ter, tudo não, né? Seria prepotente falar isso, mas algumas coisas que são dores do síndico na vida real, coloquei isso dentro do Clube Sim para fortalecer ele.
Por exemplo, nós tínhamos eventos de mercado condominial e eu participava de todos, participo até hoje. Eu chegava lá e eu percebia que os síndicos profissionais mais hypados, vou usar essa palavra que está na moda, Sim. os mais fortes, eram muito badalados, tinha todo mundo em volta deles, mas o síndico menor, o síndico morador ou o síndico profissional pequeno, as pessoas não conheciam. E às vezes deslocado, né? Não sabia o que fazer. Ele ficava deslocado, tremeu. Quantos eventos que eu fui, que eu percebia que o síndico ficava no canto, ele tentava chegar, e aí a galera não dava espaço. Você já deve ter presenciado isso. Isso é sempre, isso até hoje, se você não tomar cuidado, vai acontecer de volta. E aí o que esse síndico fazia? Ele queria muito se estabelecer ali no mercado, mas ele fica desanimado e ele saía. E ir embora. Senso de comunidade, senso de pertencimento. Cara, isso acontece desde a nossa infância na escola. Se você não está inserido no grupo, você... Perfeita analogia. É a mesma sensação do recreio da escola. Exato. Quando você não é um popular e tudo mais. E aí o que eu pensei? Cara, o Clube Sim vai ser uma ferramenta que vai exaltar esse cara. Eu vou pegar esse cara que tem um condomínio, ou o síndico profissional que tem 5, 10, ou independente do tantos condomínios que ele tem, que ele não era tão visto, aqui eu vou segurar na mão dele e eu vou fortalecer esse cara. Eu não vou mais pegar gente para dar palestra lá de São Paulo para vir falar aqui pro público de Curitiba. Eu vou, tanto que no Condo Expert, você viu? Os palestrantes eram todos locais. Sim, sim. Paraná, né? E aí eu falei, cara, eu vou pegar esse síndico, que é 98% do mercado, porque 2% só tá na mão dos grandes players, né? E 98% tava na mão desses caras, do síndico menor que não era visto, que queria ser visto. Eu criei lá o networking real, conexão de síndico para síndico. Então, dentro dos meus eventos, todo síndico que chega, a gente abraça, conecta e troca de igual para igual. Independente se você tem 30 condomínios e eu tenho 1, porque as dores são similares. Né? Ela é amplificada pela quantidade, mas ela não muda na sua essência. Você vai ter problema lá nos seus 30 condomínios aqui, eu tô dando um parecidos exemplo. Com... Exato, com o que ele. Se você for pintar a fachada e ele também, os problemas são similares. Sim, sim. E ele pode pegar dicas contigo muito saudáveis para ele aplicar na gestão dele. Ou seja, ele deixou de ser um síndico solitário. E porque o síndico também, muitas vezes, não tem o apoio nem da família. Ele chega em casa para contar... A mulher síndica. Os amigos. Você é louco, você é síndico. É exatamente isso. O cara que é síndico chega para contar para a esposa fala, eu já falei para você largar esse negócio, você não precisa disso. É loucura aí, ó, tá vendo? Ó, não vem me estressar com isso. Acontece, não tô julgando, mas acontece. Sim. E a mesma coisa a mulher. A mulher se torna síndico, vai falar com o marido, vixe Maria, o marido já fala, pelo amor de Deus, sai desse negócio, tal. Então, traga isso pro Clube Sim, que aqui está todo mundo conectado, todo mundo junto. E a gente se fortalece. Então, o Clube Sim, o primeiro pilar é network na realidade, assim, de síndico para síndico. E sabe? No síndico, aquele que não está no mercado tão performando, está começando, orgânico talvez. Aqui é o local para ele, por quê? Porque daí ele vai conectar com pessoas como você, por exemplo, que tem uma grande experiência, que a vida condominial é a tua paixão, é a tua vida. Você já passou por inúmeras coisas. Cara, você pode ajudar esse cara com dicas valiosas para ele. Sim, claro. Que ele pagaria ali, ele teria que pagar a imersão, e não é barato, você sabe disso, que muitas vezes a gente tem que pagar uma imersão com um cara para pegar dicas. No Clube Sim ele tem isso gratuitamente, cara, trocando assim, sabe? E aí ficou um espaço super democrático o Clube Sim. É verdade. Ele não tem aquele negócio, o Stremel tem 100 condomínios, ele dentro do Clube Sim vai ser uma estrela, e a Dona Maria tem um condomínio, ela não... Não, cara, a Dona Maria e o Stremel, eles... estão iguais ali. Agora, na rodada de negócio, foi claramente isso. Você viu? A gente tava sentado conversando com as pessoas e... Síndico de um condomínio, síndico de 40 condomínios, entendeu? Vi novas caras lá, inclusive. Legal, né? Renovando, né? Isso é interessantíssimo. E aí, cara, esse é o pilar. O segundo pilar ali, muito interessante, que eu acho e importantíssimo, é a questão da saúde mental e saúde física. Então, dentro do Clube Sim, a gente incentiva as pessoas a se cuidarem. Porque eu não acredito que ninguém com uma depressão muito pesada consiga, independente da profissão que ele segue, ter uma alta performance. E agora com a NR1 e tudo mais, que é uma necessidade até para as empresas de síndicos, aliás. Exato. Temos que lembrar disso. Lembrar totalmente. Lembrar totalmente que a regra hoje é essa, ajuda e fundamenta toda a filosofia do Clube Sim. E aí o Clube Sim tem nutricionista gratuito para os síndicos, a gente tem lá incentivo para a galera treinar, seja caminhada, corrida, a gente paga uma assessoria de corrida que se reúne 2 vezes por mês para treinar os síndicos. Nós vamos
patrocinar a Maratona de Curitiba para os síndicos que quiserem competir na Maratona de Curitiba. Então, você vê que bacana. De 0 a 42 é o desafio Clube Sim Running, de 0 a 42. Eu, esse ano, fiz 21 quilômetros e no final do ano eu vou fazer 42 quilômetros. Vai chegar lá. Vou chegar lá. Mas sabe o que é legal disso? Um monte de síndico que não fazia exercício, que não fazia nada, cara, assim, de físico. E chegou pra mim e disse assim, no começo do Clube Sim, o Alan Lameira, esse é um recado pra ele. Ele falou pra mim, Igor, eu amo o Clube Sim, eu vou fazer tudo. Mas esqueça, eu nunca vou fazer exercício físico. Fez 42 quilômetros agora na maratona, acho que foi de Guaratuba, não sei qual que ele fez, 42 quilômetros. Mas ele começou a correr em novembro. Pega o João, então. Tá o João, certo. o Polacchini. Ou seja, olha a força do Clube Sim agindo na vida das pessoas. É, claro. Entendeu? E gente que tá deixando de fumar, cara. A gente lançou no Clube Sim agora o Menos é Mais, que a gente escolheu 6 síndicos que estavam um pouquinho acima do peso. Peraí. Não vamos pegar nesse assunto. Mas era legal que eles tinham que contar a história deles e a gente escolheu as 6 melhores histórias e eles estão com acompanhamento de 6 meses e no palco do Conda Expert a gente vai descobrir quem teve o melhor desempenho. Cara, e a gente já viu o síndico, tem um síndico, o Claudinei, vou falar, mas já perdeu mais de 15 quilos desde que começou o programa, mudando a vida, fazendo exercício, cara, sabe? E aí entra a questão do exercício, que quanto a gente se cuida, cara, tudo melhora na nossa vida, a disposição é outra. A tua cabeça para encarar os problemas é outra, entendeu? Vem totalmente de encontro com aquilo que você me perguntou. Pô, mas como é que que dica que você dá aí pra galera não desanimar? Cara, exercício é uma delas, porque você libera no seu cérebro uma reação química que te dá prazer, você começa a se sentir muito melhor, você coloca uma roupa, e eu não estou falando só sobre estética, eu estou falando de confiança. Mas já falei em mais de um podcast, em mais de uma entrevista e tudo. Dica para aguentar o mundo condominial. Acha um hobby, acha um exercício. Treine, exatamente. Você tem que achar algo pessoal. Sabe qual é outro resultado disso tudo? Conversa. Você precisa conversar de algo que não seja condominial. Exato. Você tem que ter paz, prazer. Ser interessante. Contar, eu leio um livro, eu faço exercício, quer fazer junto comigo, eu gosto de escutar música, eu coleciono vinil, por exemplo, no meu caso. Isso é assunto. Já posso te conectar com o Paulo César, que ele também faz isso, sabe? Se soubesse a quantidade de assuntos que eu e o Paulo César tem em comum, aí, carro antigo, vinil e tudo mais. Olha aí que legal. Clube Sim. Clube Sim, conexões, né? Mais algum pilar? Mais alguma ideia? Tem sim, porque daí para manter a estrutura, né, que a gente faz os síndicos se relacionarem, né, a gente estimula, promove, nós precisamos dos patrocinadores, porque é uma estrutura que a gente quer servir o síndico da melhor maneira possível. Eu não quero criar ali eventos, coisas, você vê, tudo que a gente faz tem um capricho, seja na comida, sabe, tudo. E aí entra os patrocinadores, então tem as cotas de patrocínio. Sim. Mas mais do que dinheiro e estrutura, é o seguinte, se eu estou falando de fortalecer o mercado condominial, de subir essa régua condominial, cara, eu preciso ter boas empresas do ecossistema condominial para falar para o síndico, conheça essas empresas, são as melhores empresas, são empresas líderes de mercado. Quando eu falo líder, não é só por questão de faturamento, por marca, nem nada disso. São empresas que estão conectadas em trazer o melhor para o mercado. Ou seja, ali ele não vai prostituir o mercado, porque você sabe que prostituição de mercado é um câncer. Prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. Entra lá um cara que cobra um preço lá embaixo, você contrata esse cara some do mercado, você síndico fica com essa responsabilidade. Mas você sabe o que você trouxe com essa filosofia? Os patrocinadores hoje também sentem essa conexão pessoal, de humana. Não é mais só comércio. Não é. E eu falo isso para todos os patrocinadores. Eles me perguntam assim, Igor, mas como que eu posso ter mais sucesso no Clube Sim? Eu digo, seja presente, se relacione com os síndicos. Não precisa vender. Não precisa vender. Eu não preciso ficar chegando em todo encontro que eu tiver e falar, ô Extremo, cara, eu sou aqui da empresa X, você não quer fechar um contrato comigo? É importante. As pessoas não gostam de vendedores chatos, né? A gente foge. Eu falo muito... O telemarketing já faz isso, né? Já fica te ligando, já vai resolvendo. Por que não se conectar antes para depois ter o resultado? E a diferença é entre você ser interessante e ser interesseiro. Se você for interesseiro, você não conquista nada. Se você for interessante, você conquista tudo, entendeu? E aí entender que eu
não preciso vender para vender. Porque quando eu sou interessante, eu vendo o que eu quiser. Mas tá tudo ligado. Exato. Você percebeu? Todas as filosofias agora estão ligadas uma com a outra. Conectadas. E eu trago isso pra galera. E quem entende o jogo nesse sentido, quem entende essa filosofia, são as pessoas que mais se destacam no Clube Sim. Sim, porque veja, o mercado condominial, ele é de pequeno, é de poucos condomínios. Nós temos 9 ou 16 mil condomínios. Esse número tem bastante contradição sobre ele. Se você for muito grande, você atende 1% desse mercado, 2% desse mercado. Exatamente. Essa é a realidade. Exatamente. Então é muito pouquinho, você tem que chegar em poucos lugares pequenos, para você tem que se conectar com muita gente para chegar lá. Então é conexão, é pessoas, é informação. Não dá para vender toda hora, tem que ser legal, tem que ter assunto, tem que saber se posicionar. Isso é para síndico, isso é para patrocinador, isso é para todo mundo envolvido no mercado condominial. E basicamente o que você disse aí é o que muitas pessoas demoram anos para entender. Sabe? O que você trouxe é o que as pessoas demoram anos para entender. Então a empresa que está dentro desse mercado condominial, entenda isso que o Stremel disse, porque você vai fazer aí 5 em 1. O que você faria em 5 anos, você vai fazer em 1. Sabe? E aí os patrocinadores se conectando com os síndicos é um pilar importante, e mais a gamificação. Porque a gente colocou pontuação para tudo que o síndico faz dentro do Clube Sim. Então, se ele participa dos eventos, ele pontua. Se ele indica outros síndicos, ele pontua. Se ele faz reuniões com os patrocinadores, ele pontua. Se ele compra, ele pontua. Enfim. É uma métrica, né? É um controle também, né? Pra gente entender o engajamento, né? Não perder tempo, já pensou nisso? Não estamos perdendo tempo. A gente está trabalhando, está fazendo resultados. Exato, de forma saudável. De forma saudável. E aí, o que é legal? Essa pontuação, essa gamificação viram prêmios que fortalecem a carreira do síndico. Sim. Então, não são prêmios aleatórios. O primeiro trimestre, dentro do jogo, da gamificação, foi uma viagem para Salvador para ter um painel do Clube Sim lá, ou seja, eles vão participar do maior evento condominial de Salvador, com passagem, hospedagem, tudo pago. E ainda vão dar uma palestra lá no evento. Então você imagina aquilo que eu te falei do síndico que ia nos eventos condominiais e não eram vistos, agora ele vai para Salvador dar uma palestra. Mas olha que validação. Olha a força que isso tem para a carreira do cara. Isso é uma validação gigantesca. Ele vai colocar lá no currículo dele, na apresentação comercial dele lá. Vai. Palestrei no Condo Expert Salvador, tal. Com certeza. Entende? Então, lembra que eu te falei, o Clube Sim é para fortalecer o mercado condominial? Eu só vejo como lado positivo. Sabe? Ele realmente trabalha e ele serve ao síndico. E para fechar tudo, assim, eu costumo dizer, cara, o nosso maior líder, que foi Jesus, serviu, lavava os pés da pessoa. Se a gente entender e trazer isso para o mercado corporativo, para o mundo corporativo, para o mercado, para o nosso trabalho, sirva o teu cliente da melhor maneira possível. E não estou dizendo nem só do cliente, o teu lead, o teu contato. Sirva esse cara da melhor maneira possível. Porque você pode ter certeza que vai retornar para você 10 vezes mais. Eu sou questionado muito dentro da Contrata Síndico com relação a essa posição. Você sabe que a minha carreira original é a advocacia, eu amo a advocacia. Sim, mas um dos seus negócios. Né? O ponto é que, em teoria, né, a advocacia estaria no Olimpo, o comportamento das pessoas do direito. Sim. Um comportamento completamente errado. Eu acho, na minha opinião, que a advocacia não está em 2026 por esse comportamento, porque hoje não é aceitável ser assim. Transportando para o síndico, sendo síndico, né? Como se comportar sobre isso? Por que eu vou lá e sirvo o meu cliente? Por que eu vou lá e tento resolver? Porque a gente está oferecendo um serviço. Como se comportar não por isso? Você chega em qualquer local que a pessoa não te atende bem, que a pessoa não se posiciona, que a pessoa não se comunica, você não acha ruim? Você até se fecha sobre aquele produto e tudo mais. Por que então não fazer isso dentro do atendimento de síndico? O ponto maior de servir e ser síndico e servir é que a tua fonte, a tua existência é o teu serviço, Igor. Por que não fazer isso com qualidade, com atenção às pessoas e tudo mais? Eu exijo de toda a Contrata Síndico que a gente atenda bem, que a gente se comunique bem, porque eu acho que a gente deve servir o máximo possível todo mundo envolvido. Mas eu tenho uma dica para você, e eu quero compartilhar essa ideia, eu quero ter feedback sobre ela. Sabe por que eu acho que os síndicos começam a ficar tão fechados e tão... Acho que é muita casca. Sim. É muita pedrada. Apanha demais, né? Apanha demais, e daí começa a não perceber que aquilo está ficando em mau humor, está se tornando em resultados negativos e não consegue mais se abrir. Às vezes tem uma pessoa incrível lá dentro que você não consegue extrair essa beleza toda daquela pessoa por essa casca e essa situação. Eu acho que nesse ponto o Clube Sim está criando um resultado muito grande, porque a convivência, esse ponto todo de todos estarem reunidos sobre isso, trocando experiência, a pessoa começa a derrubar a casca, começa a aparecer como
como realmente existe. É muito importante, somos humanos, somos diferentes, nós temos que mostrar nossa essência. Concorda comigo? Concordo totalmente, e tudo isso que você está me falando são pessoas, né, cara? A gente quer ser bem atendido, quer ser, né, na condição de cliente, a gente quer ser bem servido, não é verdade? Estar bem e atender bem. E aí, como que se você quer ser bem servido, você não vai servir também, né, dentro do seu trabalho e tudo mais. E quando as pessoas falam assim pra mim, mas aquele cara me maltratou, e você cria essa casca que você disse e começa a bater da mesma forma. Mas aí, cara, assim, importante, se ele te maltratou, é sobre ele, não é sobre você. Continue servindo. E aí que tá, trocar um maltrato, com o outro, com gentileza é muito mais fácil. Isso que eu te falo, e se eu troco da mesma forma, eu tô sendo igual a todo mundo. Lembra daquilo que a gente falou? Construir grandes resultados fazendo diferente? Seja diferente, cara. Tem um cara no Instagram que é fantástico, ele é um grande lutador e tudo mais, ele vem defendendo que numa briga de trânsito, numa briga de rua, você jamais reaja, primeiro fala desculpa, peraí, o que aconteceu? Eu vou pagar o prejuízo, vamos conversar um pouquinho. Por que o teu orgulho, essa sensação de orgulho vai sobrepor a tua essência, a tua necessidade, não é necessidade, a tua vontade de ser melhor só porque alguém te afrontou? Esse afrontamento não é bem assim. É que nem você disse, veio da outra pessoa, não foi você que criou. Cara, não compre pra si, não traga pra si. Eu trago isso muito pra minha vida, sabe? E aconteceu comigo esses dias, cara. Uma situação totalmente real. Eu tava num café, e eu tava numa ligação. E tinha um casal sentado assim na minha frente. E de verdade eu não tinha nem reparado naquelas pessoas e tal. O cara simplesmente, eu acho que ele devia estar num dia ruim, ele se virou pra mim e ele disse, você perdeu alguma coisa aqui? E aí eu até não entendi, porque eu tava no telefone. Ele falou, cara, você perdeu alguma coisa aqui e tal. Já até querendo te agredir. Já vindo, assim, falando, eu acho que na cabeça dele ele pensou que eu devia estar olhando pra mulher dele e tudo mais e tal. Daí eu disse, cara, eu não entendi, mas eu te causei algum mal, tal. Que você tá olhando aqui sem parar, tal. Eu falei, olha, juro que não foi intencional. Peço perdão, desculpa, de verdade, se você sentiu esse mal-estar e tal. Não era nem porque eu estava com medo daquela afronta, de verdade não era. Não tô querendo aqui me posicionar como mais homem, menos homem, não é nesse sentido e tal. Mas eu entendi que se eu retribuísse aquilo para ele de forma agressiva, você imagina o caos que vira toda uma vida? E se eu levo isso para o meu mundo corporativo, para o meu lado profissional e começo a retribuir na mesma moeda que às vezes recebo, o caos que vira vida, no final das contas era muito mais sobre ele do que sobre mim. E detalhe, você resolveu em segundos o que talvez te causasse um problema de meses. Não, e aí assim, eu pedi desculpas pra ele, dei a mão pra ele, ele ficou todo ensabiado, daí ele apertou a minha mão assim, até mais forte e tal, daí eu falei, cara, pode ficar em paz, eu juro pra você, com toda a verdade no meu coração, que eu não estava olhando pra vocês de maneira nenhuma. Até mais inteligente, você não concorda comigo? E aí eu virei as costas, daí eu falei, mas de qualquer forma, eu vou sair do ambiente pra vocês ficarem à vontade. Virei as costas, paguei a minha conta e saí. Depois eu fiquei no carro pensando assim, cara, e me senti muito bem com aquilo. Eu poderia me sentir mal, dizer, pô, cara, mas eu devia ter ido pra cima desse cara, batido, mostrado pra ele e tudo mais e tal. Aí, cara, depois eu me senti super bem e fiquei pensando, talvez eu tenha impactado ele de alguma forma, porque eu retribuí com gentileza. Ele vai refletir sobre isso. Mas isso, transferindo para o mundo dos síndicos e síndicas, tem um detalhe muito importante, uma frase que me impacta para resolver essa questão, é não levar para o coração. É isso aí. Não leve para o coração essa situação, porque não é necessário fazer isso. É exato. Você vai ter situações que você vai ter que levar para o coração por respeito e empatia àquilo que está acontecendo ou à dor de alguém. Aí é diferente. Mas ali não era uma dor tua. Não. Não era um problema que você criou. Exato. Se você analisar isso depois, se você tivesse aumentado essa situação toda, você ia falar, puxa vida, por que eu fiz isso? Ia me arrepender, né? Ia se arrepender com absoluta certeza. Eu não tenho dúvida que ia se arrepender. Mesmo as pessoas mais cascudas, eu acho que depois elas pensam, eu não precisava daquilo. Ó, legal, até falando disso, ó, a gente tem uns bonezinhos do Clube Sim bem pensados nisso, ó. Não é pessoal, é gestão. Ah, olha só, tá aqui. Que legal. Você já teve essa ideia e nós estamos conversando sobre ela. Não sufoque o síndico, daí isso aqui é pro morador. Esse é bom também. Muito legal, né? Mas enfim, eu sou um apaixonado pela área condominial
e eu sou muito feliz e grato por ter criado o Clube Sim, por estar nesse caminho, não só do Clube Sim, do Conda Expert, e também de tudo que vem pela frente, né? Continuar me reinventando, né? Vamos falar de você então. Me conte. Eu quero saber, a gente tem curiosidade. Será que todo mundo sabe quem é o Igor? É família, é trabalho, é como se formou, de onde veio? Conte um pouquinho, não precisamos nem se alongar, mas conte com detalhe. O que você diria em 3 tópicos quem é o Igor? Eu sou um cara apaixonado pela vida, né? Assim, apaixonado por pessoas, tá? Essa é a grande verdade. Eu não conseguiria ter o sucesso profissional que eu tenho se eu realmente não gostasse das pessoas. Agora, claro, um líder, né, precisa se posicionar, e aí eu sempre exijo muito da minha equipe, porque eu quero ter alta performance, quero servir da melhor maneira possível. Então não é só sorrisos todos os dias, existe cobrança, existe dores. Exato. Pra todo mundo. Mas, cara, assim, eu acredito muito nas pessoas acima de tudo, e o que eu puder fazer dentro da minha vida pessoal e profissional para ter boas pessoas perto de mim é o que eu quero fazer, sabe? Assim, eu quero ter a minha vida com boas pessoas, eu tenho propósitos, né? Dentro do Clube Sim, a gente ajuda ao próximo, tem a campanha do Agasalho agora, doação de sangue, tal. Então, claro, eu não estou dizendo aqui que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Todo mundo tem seus defeitos, seus problemas e tudo mais. Mas, cara, eu sou uma pessoa simples, eu sou família, tenho a minha avózinha que me criou, que tem 91 anos, que é a paixão da minha vida. 91 anos. Paixão da minha vida, fui criado por vó, minha mãe muito trabalhadora, meu pai também, então aprendi desde cedo que trabalho é algo que muda a vida. Eu vim de família extremamente pobre mesmo. Meus pais se separaram cedo. Aonde você nasceu? Eu nasci em Londrina, interior do Paraná, mudei para Curitiba quando eu tinha 8 anos. E a minha mãe, né, já separou do meu pai, eles se separaram. Minha mãe teve um segundo matrimônio, um segundo casamento, e a gente sofreu muito nesse casamento, porque meu padrasto, ele era, assim, uma pessoa difícil conosco, sabe? Nós éramos despejados dos lugares que moravam, cortava a luz, cortava a água, então eu dou muito valor à questão do trabalho. Eu acredito que o trabalho muda vidas, e ele mudou a minha, mudou a vida da minha família. Trabalho é um valor importante para ti, família é um valor muito importante, gratidão, claro. Gratidão, a questão da humildade, sabe? Eu sempre procuro tentar ao máximo praticar a questão da humildade. Exclusivo para o podcast da Contrata Síndico. Na vida pessoal, Igor, o que você mais gosta de fazer? Churrasco. É sério? Adoro. Final de semana... Você que faz ou eu que faço? Eu gosto de ir, escolher as carnes, pensar no que eu vou fazer, eu penso na combinação que eu vou fazer, faço os molhinhos, faço o chimichurri e tal, isso aqui eu amo. Vamos jogar futebol. E futebol também? Amo jogar futebol. Não sabia desse Gosto de treinar, gosto de correr. Neymar, como é que é? Jogava bem, mas agora, né? Não veio o Hexa, né? Agora com quarentinha eu tô com medo de machucar. Mas eu gosto de correr, cara, eu gosto de treinar, eu gosto de esportes, cara. Eu tenho 2 bikes, eu tenho uma Speed de pegar a estrada e ir grandes distâncias e tenho uma mountain bike. Então, às vezes, final de semana, cara, eu pego minha bike e rodo 100 km, 130, corro 20. Cara, gosto de esportes, gosto de treinar, gosto de comer. Sou lombriguento, gosto de comer, cara, infinito. Mas magro assim, então corre muito, faz muito exercício. Treino bastante, mas amo comer, cara. Sou viciado em pastel, torresmo, x-salada. Eu acho que tudo que eu não podia comer quando era criança pela dificuldade. Pode ser. Aí, eu quero comer hoje. Mas, cara, é só isso. Eu sou muito simples, cara. Não tem nada de nada, assim. Eu sou simples demais. Pra mim, tudo tá bom. Bate bola rápido. Música? Pagodão, né, cara? Sério? Eu gosto de pagode, eu gosto de sertanejo. Eu gosto de tudo. Literatura? Literatura, eu tô lendo uns livros de marketing e eu tô gostando muito daquele cara João Branco. O trabalho hoje tá dominando o teu conhecimento. Eu amo e isso. treinamento. Tem um livro que eu tô lendo agora que chama Desmarketize-se. Desmarketize-se. Do João Branco, que foi o CMO do McDonald's por muitos anos, assim. Os livros que eu gosto são livros voltados para cases reais. Ah, sabe? entendi. Tipo assim, eu não sou um cara de literatura romântica, literatura lúdica, de histórias, isso aí eu não consigo me conectar. Cinema, televisão? Sou apaixonado, mas assim, tudo muito simples. Toy Story, por exemplo, amo. Qual que eu assisti agora? O filme do Michael Jackson, amo. Cara, eu sou nada de complexidade. Coleciona alguma coisa? Não coleciono nada, eu coleciono boas histórias. Pessoas. Pessoas. Exatamente. Legal, conhecemos o Igor. Vamos falar do Conda Expert? Já temos aí um tempo
E a gente precisa falar do Conduct Expert. Vai ter esse ano, de volta. Vai ter esse ano, vai ser dia 23 de outubro no Centro de Eventos Positivo, lá no Parque Barigui. A gente contratou o Geraldo Rufino para dar uma palestra que vem muito de encontro com o tema do evento. Tá? Em época que todo mundo está falando de IA, inteligência artificial e tudo mais, entendo que a IA é importantíssimo, tá? Mas eu vou um pouquinho na contramão. Porque condomínios são pessoas. Sim. Eu não vejo o síndico sendo substituído por uma IA. Tá? O síndico realmente é uma profissão que tem muito mais possibilidade de resistir às evoluções tecnológicas. É real. A presença do síndico é muito importante. Eu não vejo como o síndico precisa o condomínio precisa de um síndico e de um conselho. Eu não vejo uma IA substituindo o conselho. Concordo, concordo plenamente. Concordo e vamos defender isso. Exato. E aí trago esse ano o tema do Conduct Expert, que é pessoas no centro de tudo. Né? Eu sou apaixonado por pessoas. Perfeito. E eu acho que a gente tem que ter tecnologia, sim. Nós vamos ter palestra de inteligência artificial no Conduct Expert. Mas isso precisa ser uma ferramenta para potencializar o humano. Né? E condomínio, para mim, as pessoas estão acima de tudo. O palestrante vem muito de encontro com esse tema, que é o Geraldo Rufino. Um cara totalmente de pessoas, não sei se você já viu o Geraldo Rufino ou não, claro. Ele é um empresário que já quebrou, né? E ele... Empresário que já quebrou é algo que sempre chama, sabe por quê? Porque o síndico tem esse medo. A grande evolução do síndico, ele quando ele chega lá nos seus 12º condomínio, é saber o que fazer com isso tudo. Como que ele gere isso tudo, né? É difícil crescer, né? É difícil, dói, né? De música no Conduct Expert vai ter? A gente ainda está em estudo, mas com certeza vai ter. Nem um spoilerzinho, Igor. Calma lá. Eu te digo, a gente está com 3 opções na mesa, tá? Rock, sertanejo e pagode. Então a gente vai entender. Ano passado foi o Raimundos, né? Mas aí vamos ver o que a gente vai trazer esse ano de atração. Vai ter algo com certeza legal pra galera. Que legal. E principalmente os conteúdos ao longo do dia. Grandes empresas, né? Como patrocinador, Singular, Ceros Garantidora, Folk Portaria Remota, Claro, Cogecom, enfim, inúmeras empresas. Mas conta lá para a câmera, data, local. Estão todos convidados, 23 de outubro, inicia às 9 horas da manhã, acaba mais de 10 da noite, um dia todo de conteúdo, de conexões, tá? E de muito network, né? Todo mundo presente, não marque nada na sua agenda, tem que estar lá. É evidente, esse é o do mercado condominial, o evento do ano. 23 de outubro vai ser uma sexta-feira. Ano passado a gente fez... Mais ainda, sexta-feira, pelo amor de Deus. Ano passado a gente fez numa terça-feira, esse ano é uma sexta-feira. Bebida oficial do evento, Heineken, então a galera vai poder ter uma resenha lá, conversar, descontrair, porque eu costumo dizer assim, ó, Extremo, tem que ter capacitação, tem que ter conhecimento, tem que ter conexão, mas, cara, tem que ter diversão. Tem que ter. Nós somos humanos, a gente quer se conectar e a gente quer se divertir. Se eu ficar o dia inteiro falando só de trabalho, cansa. Sim. Então eu quero falar de trabalho, quero tomar uma cervejinha para quem toma, para quem não quiser tem uma Coca-Cola e ter a resenha para a gente se conectar e fazer bons negócios. Já que esse podcast é longo, está bom, está muito... A gente pode fazer um novo episódio. Pode fazer um parte 2. Pode fazer um parte 2. Mas vamos lá, tem alguns assuntos que eu quero falar um pouquinho. Personalidade dos síndicos, como você lida? E tem de todos os tipos, tá? Muitas. Tem todos os tipos. A gente procura, assim como eu sou apaixonado por pessoas, eu procuro entender as dores de cada um. Escutativa. Escutativa total, entender, acolher, né? Porque cada pessoa tem as suas dores, né? Tem o seu ego e por aí vai. Então, entender um pouquinho a dor de cada síndico, se colocar ao lado, porque o Clube Sim é uma ferramenta aqui de fortalecer ele, de potencializar ele. Então, se colocar ao lado, entender no que a gente pode ajudar, sabe? Às vezes, mesmo que o síndico esteja estressado, não concordando com algo, cara, a gente escuta, acolhe e, claro, para manter a comunidade sempre saudável, a gente precisa se posicionar, mas procura se posicionar dentro da maneira mais correta possível, coerente, estruturado, de forma organizada. Mas colocar essa positividade, essa ideia toda do Clube Sim tem um valor gigantesco, porque o ser humano funciona com exemplos, o ser humano funciona com aquele alvo. Então, quando você coloca o Clube Sim dessa maneira positiva, esse ecossistema, esse acolhimento, já vai mudar a vida. Ele entende que aqui não é um ambiente de guerra, ele entende que aqui é um ambiente que está potencializando ele, né? Mas acontece, tá? Claro, a gente precisa lidar ali com os egos, com os tipos de síndico, mas
acho que a gente está indo Estaríamos mentindo se todos os dias são de paz, não é não verdade? são flores todos os dias, mas a gente tem um jeitinho. Que bom. E vai encontrando e vai aprendendo cada dia mais, Extremo. Mas a tua paciência, a tua educação faz muita diferença. Eu procuro ser, como você disse, positivo. Sim. Então acho que as pessoas também desarmam um pouquinho, sabe? Às vezes o cara vem ali com algo nesse sentido, mas dá uma desarmada. Então, Quantos patrocinadores? a gente tem hoje 34 patrocinadores dentro do Clube Sim. Você sabe que eu comento muito com as pessoas que eu acho isso incrível. Você tem uma ideia, tem um momento de cair a maçã e descobrir algo, e você traz 32 patrocinadores. Você tem noção como isso é incrível? Eu não, acho que ninguém fez nada parecido. Não, acho que no mercado foi... Por isso que o Clube Sim se destacou muito. Mas tem os desafios, né, Extremo? Tem os desafios. A gente tem que estar se reinventando. E os patrocinadores podem não se entender entre si por algum motivo. Não, acontece. Ou até o ramo de trabalho se aproximar demais. Acontece, e tem patrocinador que às vezes só tá olhando o número e aí não encaixa muito com a filosofia do Clube Sim, entendeu? Sim. Então aí acaba tendo que romper, já aconteceu, Sim, entendeu? mas o Clube Sim é recente, né? Vamos dar vida longa ao Clube Sim. É isso, vida longa ao Clube Sim, próximas etapas do Clube Sim também, né? Eu acho que é importante, a gente vem pro segundo semestre, você tá no projeto, inclusive. Opa. No segundo semestre a gente vai trazer a capacitação como foco principal para o síndico. Projetos, vamos lá. Conte esse. Esse projeto é muito interessante. Tá sempre inovando. Esse é spoiler, né? Esse é lançamento, tá? A gente vai parar um pouquinho com os eventos de jantares, tá? Porque a gente entende que a gente entendeu que a gente fez muito no primeiro semestre. E a gente agora, no segundo semestre, vai fazer muito mais sobre capacitação para o síndico. Então a gente vai lançar agora um curso para os síndicos, tá? É uma imersão, né, que os síndicos vão participar. Vai ser uma vez por mês, tá? De 4 horas de duração o encontro, com pessoas que são referência realmente no mercado, que vivem o mercado na prática. Não é aquele curso, normalmente, que as pessoas têm por aí, que é totalmente teoria. Não, nós estamos trazendo os convidados, os síndicos que são destaque. Você está no curso, né, como advogado, com todo o conhecimento, como síndico, como quem vive o mercado condominial, para a gente trazer uma imersão, não estou dizendo nem de aula, é uma imersão para o cara levar para a prática dele no dia a dia mesmo, sabe? Eu aceitei esse convite sem a bandeira da Contrata Síndico, porque é o seguinte, eu quero que as pessoas me vejam como Luiz Gustavo Extremo. O que eu faço, como eu vivo, por que eu gosto do mundo condominial, e trazer um pouco dessa experiência, o que eu aprendi, o que eu vi ali da parte jurídica. Claro que isso vai ajudar nesse raciocínio, vai ajudar de forma nessa prática, posição, né, Extremo? de forma mais livre, de forma uma comunicação direta, uma comunicação mais simples. Eu acho que assim, quais são os problemas que você pode ter jurídico no teu condomínio que acontecem realmente no dia a dia. Trazer isso para o cara saber lidar com isso e saber que tem saída. Vou lançar um desafio. Se eu não souber responder, ganha chocolate. Isso aí. Mas não é arrogância, mas é porque isso eu vou ganhar mais com isso. Claro. O que eu não consegui responder é onde eu vou aprender. Exato. É onde eu vou, olha, isso realmente eu preciso aprender. Que bom que você falou. E vale lembrar, tá? É zero custo para o síndico, zero custo, tá? Então essa imersão a gente começa agora e vai até dezembro, tá? Um encontro por mês de 4 horas, como eu disse, trazendo assuntos que realmente vai conectar. Nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre redes sociais. Aonde que você vê um curso de síndico que tem isso? Entendeu? Nós vamos falar sobre assembleia, vamos falar sobre direito condominial, nós vamos falar toda a parte que ele realmente precisa no dia a dia. Mas vai ter o plus, vai ter vendas, vai ter marketing, vai ter como vender mais, como ter uma boa apresentação comercial. Tudo isso você não encontra aí no mercado. Vamos pensar em comunicação não violenta? Vamos pensar nisso? Exato. Conversamos essa semana e tudo mais. Tem que trazer, tem que trazer. É um trabalho difícil. A gente tem vícios de comunicação que a gente às vezes não se livra deles e acaba agredindo uma pessoa sem perceber. Exato. A agressão verbal existe, a agressão de comunicação existe e a gente não percebe. Vamos tentar trazer isso. Trazer. É importante. É importante porque ele lida com o morador e se ele responde o morador de uma forma mais acalorada, cara, o que ele vai estar construindo, né? Você sabe o que é um vício de comunicação dentro da comunicação violenta que as pessoas não percebem? O quê? Vamos dar um spoilerzinho dessa história toda. Quando você traz uma experiência tua em cima da outra experiência, ele não te pediu essa pergunta, ele não te trouxe isso. Ele tá querendo ser escutado. E você está querendo... Porque no meu caso foi assim, foi assado.
Peraí, mas você não escutou o outro, como que você está colocando uma experiência que não é e não são semelhantes às vezes? É importante, cara. Você vê que isso foi um insight que eu tive durante um curso de comunicação não violenta, eu fiquei percebendo, caramba, eu faço bastante isso. A gente faz no dia a dia, né? É normal. Mas que bom, cara. Então, o curso vem nesse segundo semestre para isso e claro que a gente vai ter ainda os jantares. Não estou dizendo que a gente não vai ter. A gente vai fazer um pouquinho menos, a gente agora vai capacitar. Porque tem um monte de síndico extremo querendo crescer. Síndico morador que quer virar profissional. Não é que quer virar profissional, desculpa. Eu falei errado, assim. Ele quer crescer como negócio, entendeu? Sim. Porque ele já faz um trabalho profissional. É verdade. Entendeu? Ele quer crescer como negócio, ele quer empreender no mercado condominial como síndico. E aí esse curso é para esse cara que está buscando empreender no mercado condominial. Que legal, que bacana. Eu acho que a gente falou muito bem sobre tudo que a gente pode entregar do Clube Sim para o mercado. Igor, você é incrível, eu não bajulo você à toa, você faz algo diferente para o mercado condominial. Obrigado por fazer isso por todos nós. Eu que agradeço. Conte lá para eles como achar o Clube Sim, onde se comunica, como é mais fácil chegar no Clube Sim. Entre nas redes sociais do Clube Sim, tá? Clube Sim Oficial. E também tem as minhas redes sociais que eu abri recentemente. Então, o Igor Marçal, tô aprendendo um pouquinho a lidar com isso. Não sou um especialista igual o PC, igual o William, síndico revoltado. Mas estou no caminho. Então, Igor Marçal, Clube Sim Oficial, fica o convite para todos. Bora junto fortalecer o mercado condominial. Mais um episódio do podcast da Contrata Síndico, o podcast itinerante. Estamos aqui dentro do Clube Sim e tivemos o prazer de conversar com o Igor Marçal. Que bom! Esse foi especial de verdade. Contamos a realidade e as dores do mercado condominial para os síndicos e síndicos que estão lá sofrendo. Venham para o Clube Sim. Não percam tempo, esse ecossistema funciona. Obrigado a todos e até o próximo episódio e nos sigam no Instagram.